Olá pessoal, tudo bem? Então, agora a gente chegou naquela famosa etapa, né, ali do nosso TCC, onde exige uma maior dedicação, né, a nós, alunos, quem está fazendo e quem está participando desse processo. Então, pode parecer difícil, tá, pessoal? Confesso para vocês que nesses anos aí de carreira e de estudos, eu tenho visto que muita gente realmente reclama e fala muito sobre o referencial teórico, né? E parece ser aquele grande bicho de 7 cabeças, mas de certa forma não é. Então hoje a gente vai estar aqui desmistificando alguns fatos aí sobre o referencial teórico e eu espero ajudar vocês a passar, né, transpassar essa etapa que é considerada muito difícil de uma maneira bem mais tranquila. Então, de acordo com os meus conhecimentos, aquilo que a gente já vivenciou, né, eu vou tentar passar para vocês e espero que a gente consiga transpassar essa etapa com bastante tranquilidade. Bom, o que a gente tem que entender em relação a referencial teórico, né? O referencial teórico ele é a base que vai sustentar qualquer pesquisa. Então, sempre que eu vou falar de algum tema, eu preciso escrever, dissertar sobre esse tema. E isso é que requer alguma certa habilidade, algum certo esforço maior da nossa parte. Então, outra coisa, antes da gente avançar, o que é necessário? Né? A gente conhecer o que já foi desenvolvido por outro pesquisador. A ciência, pessoal, ela funciona da seguinte forma. Alguém, algum dia, pesquisou determinada coisa e ela vai e escreve sobre determinada coisa, sobre fato, seja ele qual for. E aí, com o passar do tempo, uma outra pessoa, um outro cientista, um outro grupo de cientistas, uma outra linha de pesquisadores vai pesquisar sobre aquele tema. Então, o que ele faz? Ele volta, ele vê o que aquela pessoa escreveu e ele cita aquilo ali e, com base naquilo que foi escrito, então essa pesquisa ela se desenvolve. E assim, caminhando a esses passos, é que nós desenvolvemos o que a gente chama de ciência. E seja ela uma ciência aplicada fortemente em grandes institutos, grandes linhas de pesquisas, caras pelo mundo afora, ela funciona assim. Seja no nosso mundo, né, na nossa realidade, da cidade de Campo Belo, na nossa faculdade SEMES, ou em qualquer outra faculdade, o estudo científico ele se faz dessa maneira. Então, antes de eu avançar para qualquer estudo, para qualquer pesquisa que eu vá fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender ou eu tenho que ler e aí reproduzir o que os pesquisadores anteriores, vamos assim falar, falaram, escreveram, disseram, dissertaram, descobriram sobre esse tema, não é verdade? Então, por isso que é necessário a gente conhecer o referencial teórico e desenvolver ele de uma maneira bacana, porque é nesse momento que eu falo que você vai ambientar com o seu trabalho, com o seu tema, né? Todo mundo escolheu o tema de acordo com alguma afinidade, seja em relação ao orientador, seja em relação a alguma disciplina a qual ele se identificou durante o curso, né? E ele sentiu facilidade ou interesse, ou seja, por algo que ele já trabalha, algo que ele já está familiarizado no seu dia a dia, no seu trabalho ou nas suas atividades. Um desses motivos. Então, assim, agora é hora de você, de fato, aprofundar, conhecer o seu tema. E aqui eu falo que muita gente que escolhe o tema, né, às vezes ele não conhece muito do que ele vai falar. Ele aceita esse desafio e fala, não, tá bom, vou falar sobre isso. E aí ele parte, então, para conhecer o tema dele aqui. E é aqui que a mente dele abre para esse tema. E eu falei para vocês no início da aula, né, lá no primeiro dia, se eu não estou enganado, da nossa aula presencial, eu lembro de ter comentado que muitas pessoas talvez direcionam a sua carreira a partir de um trabalho de conclusão de curso, né? Porque é algo que ele, por algum desses 3 motivos que eu citei anteriormente, ele resolve seguir e ele começa a estudar nessa parte do referencial teórico sobre esse tema. E aí o que acontece? Né? Ele vai aprofundando, ele gosta tanto desse tema e ele encaixa isso na vida dele e ele vai prosseguindo e ele acaba fazendo carreira. E são vários exemplos que a gente tem disso aí. E aí, pessoal, para a gente começar a definir, daqui a pouco eu vou explicar melhor algumas coisas técnicas em relação à construção do referencial teórico.
Mas antes, né, para a elaboração bem bacana de um referencial teórico, são sugeridos 9 passos. Então vamos ver esses 9 passos. O primeiro, né, é o que vocês já fizeram, inclusive, que é definir o assunto da pesquisa. Isso aí está diretamente ligado ao título. Então a gente já passou por essa etapa de definir qual que vai ser o assunto da minha pesquisa, certo? Então esse passo a gente já cumpriu. Aí agora vem esse segundo e muito importante, que é o que eu peço que vocês façam a partir de agora. Acabou de assistir esse vídeo, já começa então a fazer esse segundo passo, que é reunir a bibliografia. Comece com pelo menos 20 referências para se ter uma visão panorâmica sobre o assunto. O que são 20 referências? Referências de acordo com o assunto, tá? Não são 20 artigos ou 20 TCCs, não. São 20 referências em relação global ao seu assunto. Então, se eu for falar de economia, 20 referências em relação à economia, para eu entender a abordagem que está sendo usada. Se eu for falar de marketing esportivo, então 20 referências sobre o marketing esportivo para eu entender o que as pessoas mais estão buscando, mais estão falando e mais estão tendo dificuldade, né, para poder falar sobre esse assunto, para eu conseguir direcionar aquilo que eu vou escrever. Se eu for falar, por exemplo, já citei o exemplo de marketing esportivo, economia, deixa eu ver se eu lembro mais algum outro trabalho aqui. Bom, pessoal, eu não estou conseguindo lembrar, vou tentar pelo lado da pedagogia. Vou falar sobre o uso das tecnologias de informação, né, como meio na educação, né, como um mediador na educação, o uso das novas tecnologias. Então eu vou buscar 20 referências em relação a isso. Para quê? Para entender qual que é a necessidade, né, das pessoas que estão buscando esse tema, quais são as dificuldades, quais são os temas que mais são abordados, se são as ferramentas, se são as dificuldades, se são ou se é, né, a adaptabilidade do professor com o aluno, enfim. Então, essas 20 referências elas vão servir para mim como um direcionamento para que eu consiga balizar o meu caminho. E aí, falando especificamente para os meus orientados, né, eu já tratei de enviar para todos, eu acho, que estão fazendo TCC1, tanto da pedagogia quanto da administração, vários artigos, vários trabalhos, para quê? Para que eles possam ver as linhas. Então eu já fiz a minha parte. E por que eu estou falando isso? Esses 2 primeiros passos, pessoal, é de mãos dadas com o seu orientador. Então, eu falo que assim, nada é por acaso, tudo tem um porquê. Nós estamos passando um período aí, né, de pandemia, de quarentena e tudo mais. E o que acontece? Por um lado, isso aí nos prejudica no sentido que nós temos que adaptar a nossa vida para um meio virtual, né? Essa aula eu estaria dando para vocês em sala de aula, apesar de estar utilizando esse slide, né, de usar esse mesmo slide, mas eu estou gravando essa aula, não estou vendo o rosto de vocês, a gente está fazendo isso virtualmente, certo? Então assim, a gente perde um pouco nisso, mas se a gente tem boa vontade, o conteúdo é o mesmo que seria passado em sala de aula, é o que eu estou passando aqui para vocês, e depois vou estar tirando dúvidas no horário da nossa aula presencialmente, virtualmente, né, no sistema. Então a gente tem alguns lados ruins, mas a gente compensa com algumas coisas boas. Por exemplo, esse é o período, e eu falei isso no início da nossa disciplina, para as 2 turmas que eu leciono, que essa aula, né, esse momento, aliás, do referencial teórico, é aquele momento onde o aluno de fato senta e dedica, né? As outras etapas do nosso TCC, a construção dela ela se dá muito rápido, com poucos minutos de dedicação, ou com, vamos falar, meio dia de dedicação, né? Hoje eu vou sentar, vou fazer a metodologia, ou eu vou fazer os objetivos, ou eu vou traçar tal outra coisa. Isso você faz com uma pequena sentada, com uma trocada de opinião com o professor, no meu caso, né? Ou orientador, outro professor aí. Mas o referencial teórico, eu lembro de falar para vocês, é aquele momento que vocês vão sentar e de fato debruçar e perder alguns finais de semana, algumas saídas com os namorados ou com as namoradas, algum momento em família, vai exigir uma dedicação sim, isso eu falei para vocês, né? E no momento desse de pandemia, de quarentena, acaba que isso ficou mais facilitado, ou seja, nós temos mais tempo em casa, mais tempo para pesquisar, talvez não tanto tempo para ir na biblioteca presencial da faculdade, mas a gente consegue através de computadores e celulares fazer uma ampla pesquisa virtual aí no mundo afora, né?
e com isso a gente consegue então um bom resultado. Então a dica é: aproveitem esse momento, sentem, de fato, dediquem, para que a gente possa daqui a 20 dias, 15, 20 dias, quando essa onda começar a passar, a gente possa olhar e falar: de fato eu consegui aproveitar aquele momento forçado, não foi o momento que a gente queria, mas nós conseguimos então transpor essa barreira. Então essas duas dicas, eu peço que vocês andem de mão dadas com o orientador de vocês, tá ok? E aí depois, vamos ver as outras aqui. Olha, dê uma olhada inicial nas referências e identifique a estrutura hierárquica do assunto da pesquisa. A estrutura hierárquica vai do assunto mais geral ao mais específico. O que é isso, pessoal? É você imaginar que o tema central, né, é o que? É sobre marketing esportivo, é sobre tecnologia da informação na educação, é sobre inclusão social, é sobre autismo, é sobre letramento nos anos iniciais da educação infantil, é sobre musicalidade, é sobre economia. Isso é o tema. Vocês lembram bem a gente definindo os nossos temas. Então esse é o assunto mais geral. Consequentemente, a referência que você vai buscar primeiro para começar a construir o seu referencial vai ser sobre o seu tema principal. E aí depois, pessoal, a gente vai adentrando sobre o nosso tema. E com isso eu vou construindo subitens, subtópicos e vou abrindo então o meu referencial. Então a primeira coisa que eu vou falar, a primeira coisa que eu vou identificar é dar conceitos iniciais sobre o meu tema em estudo. E aí você já identificou qual que seja o seu tema, então você vai começar a falar sobre ele. Dentro dele, você vai especificar algumas características dele que você acha importante. E aí, com isso, você vai direcionar até você entrar no título do seu trabalho. Eu quero falar sobre, vou citar um exemplo aqui de um aluno meu, orientado meu, que está falando, Matheus, sobre o marketing esportivo numa academia. Primeira coisa que ele vai falar é sobre o marketing, depois ele vai adentrar sobre o marketing esportivo, que é uma linhagem, vamos assim falar, né? Uma ramificação do marketing, óbvio. E dentro do marketing esportivo, ele vai falar várias técnicas, várias características, vários conceitos referentes ao marketing esportivo. Então percebeu como é que ele já foi adentrando no tema? Primeiro marketing esportivo, explicando, conceituando, e depois ele vai entrar sobre técnicas, ferramentas, coisas que ele achou sobre o tema nesses 20 exemplos que a gente falou aí, sobre marketing esportivo. E aí ele vai alinhar isso com o tema dele. Marketing esportivo aonde? No futebol? Não, no caso dele é na academia. Então ele vai direcionar para a academia, para quê? Para poder ver quais as necessidades de um marketing esportivo dentro de uma academia, quais as características do marketing esportivo dentro da academia, qual que é o público-alvo que utiliza esse marketing esportivo. São as pessoas que estão ali trabalhando, são as pessoas que estão ali fazendo academia, né? Se fosse, por exemplo, o marketing esportivo mais voltado para o futebol, ele só ia direcionar, ao invés da academia, ele ia olhar o cenário dele dentro do conceito do futebol, as pessoas que trabalham com futebol, e aí, no caso imprensa, no caso torcedor, no caso jogador, no caso dirigente. Viu como é que o cenário muda e os atores também mudam, o contexto muda? Então, voltando ao exemplo da academia, ele vai direcionar para aquilo ali. E dentro daquilo ali, ele vai aprofundando ainda mais naquela ramificação, abrindo aquela árvore ali, vamos assim falar, para aquilo que é o título do trabalho dele, o objetivo geral do trabalho dele. Então ele quer analisar o que? A satisfação. Então ele vai direcionar o texto para isso, né? Para falar sobre a satisfação, como é que ele mede, como é que ele mensura níveis de satisfação e entre outras coisas. Certo, pessoal? Então, terceira dica, dá uma olhada nas referências e buscar, e salvando essas referências aí no computador, fazendo mesmo um refino e buscando da parte mais alta, da parte central do tema central, até a gente ramificar e chegar no nosso objetivo do nosso trabalho. Bom, leia a bibliografia reunida com atenção e liste as ideias principais. Isso, vocês devem ter percebido que não é um trabalho muito fácil. Então eu separei várias referências usando o Google Acadêmico ou usando outras bases aí, Cielo, e aí tem várias, mas eu recomendo às vezes utilizar o Google Acadêmico, que é mais simples e mais fácil a gente encontrar material. Eu separei bastante coisa, né? Abri links, salvei páginas, criei uma pastinha e vai salvando ali.
porque depois você não lembra onde você passou, e lê bastante. E aí você vai listar as ideias principais então. A ideia principal, falar desse conceito, falar sobre os 4 P's dentro do marketing, né? Por quê? Porque está muito falado, todo trabalho que eu peguei de marketing esportivo, eu vi falar sobre isso. Aí voltando lá no exemplo da pedagogia, né? As TICs, as tecnologias de informação aí, eu vi falar muito sobre ferramentas, sobre metodologias ativas, né? O que é isso? Metodologias ativas. Em 5 trabalhos eu ouvi essa palavrinha. Então, lista aí. Ou seja, isso aí é algo que você vai precisar falar para poder contextualizar o seu trabalho. Né? Não é verdade? Então, beleza. Vamos passar para a próxima. Identifique as ideias principais a serem aproveitadas em seu trabalho. E não se esqueça de indicar as fontes de cada ideia. Então, à medida que você vai listando isso aí, pessoal, vai salvando, vai anotando, né? Tal coisa, vai fazendo um rascunho, um fichamento, né? Um rascunho. Tal coisa. Ele está falando sobre metodologias ativas. Quem falou? Falou foi fulano de tal, né? Foi Paulo Freire, em tal livro, enfim, anota. Porque isso depois, você precisa listar isso aí, tanto a chamada da citação que a gente vai explicar daqui a pouquinho, quanto ao final disso aí você montar as suas referências bibliográficas. E você também precisa então desses dados, então não perca. E outra, rotule todas as ideias para facilitar sua referência futura. Então, organizar, né, os seus dados para que você não fique... Não, eu lembro de um trabalho que falava sobre utilização de tal ferramenta no marketing esportivo, mas agora eu não lembro. Você vai estar se perdido ali numa peneira de dados. Né? Então, rotule as ideias, anote, né? Faça algo bem estruturado, porque você vai precisar disso aí. De preferência, pegue um caderno, separe aí e sempre anote. Vamos ver quais são as outras? Organize as ideias em seções, normalmente entre 3 e 4 seções deverão aparecer, e subseções, em geral 3 ou 4. Então, a gente está falando no capítulo 3 do nosso TCC, que é o referencial teórico. Capítulo 1, introdução. Capítulo 2, objetivo. Capítulo 3, referencial teórico. Capítulo 4, metodologia. Não é isso que a gente tem que fazer? Então, capítulo 3. Dentro do nosso capítulo 3, que é o referencial teórico, o que é normalmente usado? Entre 3 a 4 seções. Ou seja, a 3.1, a 3.2, 3.3 e 3.4. Ou seja, o tema central, o conceito principal e algumas características, ramificações até onde que eu chego no objetivo do meu trabalho, dentro do meu referencial teórico. Então, mais ou menos umas 4 sessões, 4 ideias, né? Sessões mesmo. Então, seção 3.1, seção 3.2, 3.3 e 3.4. Pode ter 3.3 só? Pode. Pode ter até 3.5? Pode também. Normalmente, você consegue atender o objetivo nessas 4. E dentro de cada uma dessas, né, você vai abrindo subtópicos, que seria a 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, né? Ou seja, falando de características sobre cada coisa dentro desses tópicos que vocês fizeram. Na dúvida, pessoal, monte esse esqueleto junto com o seu orientador. Faça uma live com ele, faça uma videochamada pelo WhatsApp em momentos de coronavírus, de quarentena, né? Marque uma reunião virtual com ele, tire ele meia hora para poder chegar nesse consenso, montar o esqueleto do que vai ser o seu referencial teórico, entre tópicos e subtópicos. E depois vá pesquisando cada um deles, vai salvando isso, vai refinando e pronto. Né? Você tem praticamente toda a estrutura do seu trabalho montada. Ninguém começa a escrever um referencial teórico, pessoal, saindo assim do nada, vou sair escrevendo, não. Você monta esse esqueleto, você faz um fichamento e dentro disso aí você vai pesquisando de acordo com aquilo que você viu, que acha interessante e de acordo com aquilo que o seu orientador também acha que você deva falar. Tá ok? Outra, escreva o referencial teórico seguindo a sequência hierárquica de apresentação dos assuntos, de preferência as ideias abordadas por diversos autores. Então, o que acontece? Depois que você montou esse esqueleto, aí você vem, então, de baixo para cima, porque te ajuda a clarear melhor as ideias. Você consegue fazer isso de uma forma separada? Eu quero falar sobre isso aqui especificamente. Consegue, mas fica um pouco mais difícil. Então, se você tem dificuldade nesse momento, não tem tanta habilidade para trabalhar dessa forma, faça de uma forma hierárquica. Depois que definiu todo o esqueleto aí do seu referencial teórico, aí vem pesquisando cada seção ou cada subseção e vá falando sobre diversos autores. Olha só como é que aquela ideia inicial de que era algo complicado já vai ficando mais fácil. Dentro desses tópicos, né, que a gente fala sessões, vamos supor que eu tenho 4 sessões.
Na primeira, eu vou estar conceituando o tema central e dentro disso aí eu vou estar mais ou menos com 3 subtópicos ou 4 subtópicos que eu achar. Dentro de cada desses subtópicos, ou seja, cada uma dessas coisinhas que você for falar, por exemplo, o conceito, primeiro subtópico, o conceito do que é tal coisa, o que é marketing, por exemplo. Então, vai ser a primeira subseção, né? Dentro do conceito, dentro da seção marketing, ou marketing esportivo já de uma forma geral, eu vou falar sobre o conceito de marketing, seria o primeiro subitem. Dentro desse conceito, eu vou fazer uma pesquisa entre 2, 3 ou até 4 autores, se você quiser e tiver tempo para isso, sobre a visão de cada autor sobre esse determinado, sobre o conceito de marketing. E aí eu pesquisei, fulano de tal falou que é isso, ciclano falou que é aquilo, beltrano falou que é aquilo. Então, aí, viu como é que você montou a sua coxa de retalhos, entre aspas, do seu referencial teórico? Então você já achou 3 opiniões de autores, por exemplo, ou 2 ou 3 opiniões de autores diferentes, são visões diferentes, às vezes parecidas, às vezes conflitantes, sobre um determinado tema, sobre o mesmo tema. E aí você vai então escrever. Daqui a pouquinho eu explico como é que é essa escrita. Pera lá. Mas entendeu como é que fica a estrutura e que ela não é tão difícil assim quanto parece? Beleza. Então, qual que é a próxima? Conclua o referencial teórico identificando as principais ideias discutidas no seu contexto e apontando para as questões de pesquisa em aberto na literatura. Então, aqui a gente finaliza aquela construção nossa das ideias, o que? Às vezes mostrando, né? Às vezes não, sempre mostrando as ideias dos autores e concluindo aquilo ali. Então, por fim, se conclui que o conceito de marketing, ele trata isso, aquilo e aquilo, de acordo com o autor tal. Ou seja, você concluiu todo aquele raciocínio, todo aquele estudo seu em relação a esse determinado tema. Beleza, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Acredito que sim, né? Bom, aí agora vem a tal da ABNT. O que é a ABNT, pessoal? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E por que ela aparece aqui nesse slide? Tudo, né? O trabalho em si, como ele é um trabalho acadêmico, eu expliquei para vocês o que vocês têm que fazer, mas a gente não entrou no detalhe de como exatamente fazer. Para padronizar, como isso a gente está falando de textos científicos, e eu falei lá no início da aula que os pesquisadores, a ciência ela vai evoluindo assim, é um passando para o outro. Eu escrevo algo aqui hoje, né? Um exemplo no meu mestrado, lá no meu doutorado, eu escrevo algo baseado em autores que são referências na minha área. Ponto. Daqui a pouco alguém vai dar uma continuidade de alguma forma no trabalho que eu fiz em qualquer parte do mundo, né? Ele vai servir de base para alguém. Alguém vai pesquisar o meu trabalho. E aí eu viro referência então para outros alunos, né? Para outros pesquisadores, vamos assim falar. E assim vai construindo a ciência. Imagina se a gente não tivesse normas, se cada um escrevesse de um jeito, se cada um explicasse conforme ele acha que ele deve explicar. A coisa não ficaria bacana. Então, no Brasil, de acordo com as normas internacionais, o órgão brasileiro é a ABNT, que dita como é que a gente faz então para o nosso trabalho ficar o quê? Padronizado. Para toda a escrita, não só a escrita, né? A ABNT ela regula todas as normas brasileiras para quê? Para que a gente tenha um padrão em tudo quanto a gente fala. Padrão de escrita, padrão de tomada, padrão de equipamento, padrão de tudo, de conduta. A ABNT é uma associação, né, imensa e que dita todas as normas brasileiras, e inclusive a de TCC. Então, definidas as normas, e a última norma que a gente tem da ABNT ela é de 2016. Então, para quem quiser pesquisar, às vezes sentir alguma dúvida, quiser tirar, né, alguma dúvida, quer saber, esclarecer algum ponto que eu não estou falando aqui na aula, por algum motivo, esqueci ou deixei de citar, você pode pesquisar a última norma da ABNT em relação à produção de trabalhos acadêmicos, ela é de 2016. Então, todas aquelas normas que a gente tem, ela é de 2016, beleza? E aí, entrando então na parte de citação, o que nós temos, pessoal? Quando eu vou escrever cada partezinha, cada parágrafo que eu citei anteriormente para vocês ali, em relação à construção do referencial teórico, eu tenho 3 tipos de citação, e eu só posso usar citação. O que eu tenho que entender na referencial teórico? É um texto escrito, mas não com as minhas palavras, não com as minhas ideias. Aliás, até escrito com as minhas palavras, né? Uma citação
indireta, mas com ideias de outros, de autores, de referências, né? Então, eu tenho 3 formas de escrever aquilo ali. Eu não posso simplesmente ver o que a pessoa escreveu lá, o autor escreveu, e eu sair reproduzindo ou copiando e colando. Perdão, porque aí eu vou ter então um plágio, certo? E aí a gente entra em outro detalhe sobre esse tipo de crime aí. Mas então o que eu tenho que fazer? Escrever de 3 formas. Ou usando uma citação direta, ou usando uma citação indireta, ou usando uma citação de citação. O que é uma citação de citação? É quando um autor, que vai ser referência para mim, ele já está citando outro autor. Ou seja, eu vou estar usando uma citação de um autor que já usou uma outra citação. Vou explicar cada uma delas aqui. Bom, na citação direta, o que eu uso? Qual que é o recurso que eu utilizo? Eu utilizo exatamente as palavras do autor. Só que não é muito adequado você utilizar só a citação direta, porque senão vai ficar um texto muito ruim para se ler. Tecnicamente fica um texto bom, mas para quem vai ler fica um texto muito ruim. Imagina, segundo fulano, abre aspas, fecha, volta lá. Isso aí dá margem para quem for te avaliar, te questionar, falar, mas em momento algum você usou da sua criatividade, você usou da sua habilidade, da sua interpretação de texto, das suas normas gramaticais, você simplesmente reproduziu algo. Então isso não contribuiu muito para a ciência, vamos assim falar. Então assim, a gente usa esse recurso da citação direta, mas usa ele muito pouco. Já vou avisando para vocês. Qual que é o sistema de chamada, né? Quando eu vou usar esse recurso, eu tenho que colocar o sobrenome do autor, o ano da publicação e o número da página. E seria mais ou menos assim, ó. Tem 2 exemplos aqui, ó. Até 2 linhas, pessoal, da citação direta, que é aquela exatamente o que disse o autor, eu coloco, faço a chamada, né, segundo fulano de tal, ou de acordo com fulano de tal. No meio da frase, eu uso a primeira letra maiúscula, no caso ali, ó, Farias. Abro parêntese, o ano, 2007, e a página, vírgula, P31, página 31. Fecho parênteses. E aí eu abro aspas e coloco exatamente a fala da pessoa. Tá ok? Então a humanização da saúde é fundamental para a eficácia do tratamento. E aí eu posso, se eu tiver no final da frase essa chamada, eu coloco tudo dentro de parênteses e a letra maiúscula. Então a humanização da saúde ela é fundamental para a eficácia do tratamento. Bom, pessoal, então, dando sequência aqui. Quando é 2 autores, então você vai usar do mesmo artifício, porém, Farias e Castro, e quando ao final, todos os 2 sobrenomes em maiúsculo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, prosseguindo. Citação direta, porém com mais de 3 linhas. Então, uma citação um pouquinho maior. O que a gente usa? A gente usa um recuo de 4 centímetros da margem esquerda e faz a chamada lá no início. Então, olha lá, ó, Farias, 2007, página 31, 2 pontos. Aí não precisa usar aspas. Ó, em suma, a humanização da saúde é fundamental para a eficácia do tratamento. A equipe da unidade de terapia intensiva deve estruturar suas ações a partir das informações contidas na ficha do paciente. Beleza? Agora, vendo outro exemplo, ó, em suma, e aí a chamada ao final, com todas as letras em maiúsculo dentro do parênteses, se for, ao final. E aqui eu tenho um exemplo só para vocês verem como é que isso fica situado. Então, quando a gente vê aquela letrinha recuada no texto, é porque ela é uma citação direta com mais de 3 linhas. Tá ok, pessoal? Aí agora vem a citação indireta, que é a que a gente mais utiliza. E essa citação indireta, como é que ela é feita? Ela é feita da seguinte maneira. Eu pego um texto, uma ideia do autor, eu leio aquilo ali e eu vou escrever com as minhas palavras, reescrever com as minhas palavras a ideia do autor. O sistema de chamado ele é quase a mesma coisa, só que você tem o sobrenome do autor, o ano da publicação e o número da página, ele é opcional. Você pode colocar ou não. Então vamos ver o exemplo aqui. Ó, o exemplo daquela primeira... o exemplo, de acordo com o primeiro exemplo que eu passei para vocês. Citação direta, que foi o que a gente viu. Segundo Farias, 2007, a humanização da saúde é fundamental para a eficácia do tratamento. A citação indireta desse mesmo trecho seria assim, segundo Farias, 2007, chamada do mesmo jeito,
Para que se alcance a eficácia do tratamento, é necessária a humanização da saúde. Percebeu que a fala ela foi escrita com a mesma ideia, falando que a humanização da saúde é fundamental para a eficácia do tratamento, só que aqui foi escrito com as palavras da pessoa que está escrevendo, né? Ou seja, as suas palavras. Então, olha lá, para que se alcance a eficácia do tratamento, é necessária a humanização da saúde. Aí vai aquela dica para quem já teve aula comigo, né? Troca algumas palavras ali, muda um pouco o sentido e você já não entra mais naquela questão do plágio. Você consegue, então, colocar a sua escrita falando da ideia daquele autor. Ou, né, segundo Farias, ou de acordo com... a partir da ideia de, enfim, aí você vai fazer o início da chamada que você melhor entender. Então aqui eu tenho vários exemplos, ó, de citação indireta, ou livre. O exemplo, tá, belezinha, e depois ali embaixo como é que ficou utilizando a escrita, né, com a fala ou com o escrito de quem está escrevendo, com a ideia do autor. Então, olha lá, no Brasil, Albuquerque et al. E esse et al, pessoal, é quando você tem mais de 3 autores. Um autor é um só, 2, fulano e beltrano, e quando é acima de 3, você coloca o et al. E quando é o apub, é porque é uma citação de citação, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente aqui no vídeo. E olha lá, 92. Aplicaram vacinas em população idosa da capital do Paraná. No Brasil, foram aplicadas vacinas em populações do Paraná. Viu? Percebeu como é que um é a parte integrante do texto e o outro é uma citação indireta com a mesma ideia, mas em outras palavras? Beleza. Então, exemplos aqui, ó, para citação direta, né? Para Moraes, 2003, Apud, Farias, ou seja, de acordo com Moraes, citado pelo Farias em 2007, né? A humanização da saúde é fundamental para a eficácia. Então repare que a citação que você está pegando não é do Moraes, ela é do Farias. Só que o Farias é que citou o Moraes. Perdão, olha o ano. Farias em 2007 e o Moraes em 2003. Então o Moraes escreveu em 2003 e o Farias citou em 2007. Beleza? E aí, né, dando sequência, você tem a mesma citação direta, porém usando mais de 3 linhas, né? Então você usa o recuo de 4 centímetros e a citação lá ao final. Então olha lá embaixo, ó, Moraes 2003, Apud, Farias 2007. Beleza? Então ficou clara essa citação de citação, né? E a citação de forma indireta, ela segue a mesma regra da citação direta, porém, segue a mesma regra da citação indireta, só que sendo uma citação de citação indireta, o que muda? Muda a palavrinha Apud. Então, lá, para Moraes, 2003, isso é a chamada, Apud, Farias, 2007, para se ter o alcance, tarará, e aí embaixo, né, a outra versão. Em suma, humanização, tarará, com as suas palavras, mas seguindo aquela ideia do de cima. Entendeu, pessoal? Tranquilo, né? E aqui a gente tem então vários exemplos que depois vocês podem ler aqui com calma e ver. Não precisa de eu estar falando um por um aqui. Certo, pessoal? Então é isso. Depois eu vou deixar mais dicas aqui, mas em relação à construção da nossa metodologia, do nosso referencial e como é que a gente faz as citações, está bem explicado aqui no vídeo. Então depois a gente vai postando mais coisas, mais dicas de como é que a gente vai construindo. Então assista esse vídeo com calma, entre em contato com o seu orientador, construa aquele esqueleto que eu falei lá no início da aula, dos referenciais, do que você vai precisar falar, o que é bom você falar, tanto a partir de uma pesquisa que você refinou, quanto de uma ideia que você trocou com o seu orientador, e vá pesquisando, e aí depois vai começando essa escrita aos pouquinhos. Tá ok, pessoal? Então é isso aí, a gente se encontra na nossa sala de bate-papo e nas nossas reuniões virtuais para poder tirar essas dúvidas online em tempo real. Grande abraço!